Salve, pessoal. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né, o primeiro vídeo da disciplina de Pensamento Jurídico e Filosófico Contemporâneo. Eu estou mudando um pouquinho o formato, vocês devem ter notado, e vou tentar fazer vídeos mais curtos. Eu sei porque eu sempre prometo isso, e sempre sai coisa de 1 hora e meia. Dessa vez, eu programei os meus slides para eu me controlar. Tá, então vocês vão ver que existe uma exiguidade de slides, eu vou ficar atento mais à matéria de um slide ou 2 aí por vídeo, para a gente poder ter mais agilidade. Uma explicação rápida para aqueles que estão chegando agora. Todo semestre a gente tem as nossas aulas síncronas, e eu geralmente faço aulas assíncronas para que vocês possam consultar esse material com mais facilidade. Nesse semestre, evidentemente, a gente está gravando as aulas síncronas. Alguns colegas, no entanto, estão me dizendo que não estão conseguindo acessar essas aulas. Tá? Isso sem contar, teve uma aulinha que infelizmente eu comecei a gravar na metade. Eu acabei não me ligando, né? Ele começa a gravar automaticamente na configuração que está o Zoom. E aí eu acabei não ligando. Eu desliguei justamente porque eu tinha entrado uns 15, 20 minutos antes, eu deixei, né, desligadinho. Aí eu entrei na sala, acabei esquecendo de ligar, eu peço desculpas por isso, tá? O conteúdo dessa aula, que está faltando, que está com dificuldade de acesso, vai ser o conteúdo desse slidezinho aqui. Claro que aqui eu vou compactá-lo, né? Porque aqui a gente não vai ter os debates, aqui a gente não vai ter toda aquela dinâmica que a gente fez, que está parcialmente gravada, e se não está aparecendo eu já vou resolver também, eu vou mexer lá no sistema para resolver, né? Mas eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês acompanharem, para vocês poderem ver, para vocês poderem consultar. Como eu disse, vai ser um videozinho mais curto. Todo tema que a gente for debater tem bastante coisa, né, para a gente falar. Daria para a gente fazer aí vídeos e mais vídeos, dá para fazer cursos inteiros, porque a gente trabalha por um sistema de temas, né, nesse momento. Pelo nosso tempo, a gente trabalha por um sistema de temas, então muita coisa poderia ser elastecida e pesquisada à exaustão, né. Quanto mais você quiser, todo tema na verdade é um pouco assim, quanto mais você quiser pesquisar, mais longe você vai, né. Mito e filosofia não é um tema diferente, né. E quem já estudou filosofia aí no ensino médio, né, quem já estudou filosofia em outras faculdades, quem já estudou em outros lugares sabe que é um dos primeiros temas, é um tema de abertura, em todo o estudo da filosofia. Tradicionalmente, a gente entende que mito e filosofia é um tema que mostra o inicial divórcio entre duas grandes relações culturais, né, a relação eh, religiosa que existia ali entre os gregos, né, aquela relação da constituição do mito enquanto peça, enquanto artefato de uma determinada religiosidade, de um determinado modelo religioso, e a filosofia como a inauguração do pensamento crítico racional dirigido, né, naquele tempo, para a resolução de problemas materiais concretos, para a resolução de problemas que surgiam eh, nas próprias sociedades que estavam envolvidas na produção desse conhecimento. Aqui você já vem, portanto, dois pressupostos. Um, mito e filosofia se divorciam. Abre um parênteses rápido aqui, eu vou questionar esse pressuposto em determinada medida, tá? Apesar de haver uma intencionalidade de separação, nunca houve uma separação propriamente dita. Essa é a hipótese que nós levantamos aqui. Segundo, a relação entre mito e filosofia, ela tem um caráter, ela está arranjada, ela está alinhada para uma cultura de determinado período, né? E isso significa que nós temos nesses dois momentos, nesses dois lugares da produção do conhecimento, no mito e na filosofia, expectativas que são produzidas por essas culturas. Tá? Isso vai mudando com o passar do tempo. Né? Como todo conhecimento que é revisto, todo conhecimento que é posto em revisão, isso vai sendo transformado de acordo com as demandas de cada época que relê. Então a gente tem que estar um pouco atento, atento, perdão, para isso. Tá? Eu tenho um slide para apresentar para vocês hoje. Eu quero me concentrar nele. Tá? Aqui já tem, isso aqui já daria pano para manga. Como eu disse antes, eu vou tentar controlar o meu tempo de modo a não me exceder aqui. Hum. Depois vocês me contam se esse modelo de trabalho ficou legal. Então esse aqui é o cosmos da nossa primeira sessão, né, para usar o termo grego, né? Ao invés de falar universo, falar cosmos. Esse é o cosmos da nossa primeira sessão. Tá? A gente sabe que o mito ele foi formalmente refutado em várias ocasiões pela produção filosófica mais tradicional. Né? Platão fez um esforço genuíno, né, através do Sócrates que ele retratou, da personagem Sócrates, né, nos seus livros, para tentar afastar um pouco o pensamento. Vocês vão ver isso lá naquele livrinho do Eliade que eu deixei para vocês, que é a leitura
obrigatória, né, para esse trecho, o primeiro capítulo daquele livro. Então ali mesmo ele diz assim, Platão ele insistiu muito com a sua personagem Sócrates para tentar gerar uma filosofia que fosse afastada da produção e da concepção geral do mito, né. Houve, portanto, um esforço consciente da parte da filosofia, da parte do filósofo, em criar uma distinção entre os 2 campos, né. Mas antes da gente saber como eles se distinguem, seria interessante saber o que é o mito e, evidentemente, discutir um pouquinho do que é a filosofia, né. A gente geralmente, quando tem mais tempo, faz uma discussão talvez mais longa do que é a filosofia, né. Agora a gente vai introjetar essa discussão dentro do texto da República. Mas assim, o que que é o mito afinal das contas, né? O grego, ele entendia que existia ele compreendia, na realidade, uma série de linguagens possíveis, né, uma série de linguagens produzidas possíveis, né. Aí já começa um problema, a gente já tem uma barreira, porque vocês podem me dizer simplesmente: "Escuta, eh, a linguagem é um meio de transmissão de ideias, ela não precisa a gente não precisa ter várias linguagens diferentes", precisa, ainda que tenha, né. E essas várias linguagens diferentes, elas usam meios muito diferentes. Aqui, por exemplo, na tela, se a gente for levar em consideração a percepção contemporânea, vocês têm pelo menos aqui uns 2 tipos de linguagem, 3, né, se vocês forem contar que eu estou falando também. Então vocês têm as linguagens visuais aqui na obra que está colocada à direita, né. Vocês têm a linguagem, vocês têm evidentemente essa linguagem codificada, né, que se traduz no nosso idioma aqui, que está colocada dentro dessa construção escrita, e ela também se traduz nesse meio falado. Aí vocês vão me dizer: "Não, mas olha, eu consigo tirar aqui 2 ou 3, no máximo 3 tipos de linguagem". O grego ele pensava a linguagem de uma forma muito diferente do que a gente pensa, então é preciso que a gente comece a compreender por aí, né. Na mentalidade grega, uma linguagem, ela não era só aquilo que permitia a comunicação. Uma linguagem, ela formava um conjunto com a própria produção do pensamento, de modo que quando eu penso em linguagem, meu pensamento é linguagem, e ele não se diferencia da linguagem que está sendo externalizada, né. Por isso eu insisti tanto no final do semestre passado para aqueles que trabalharam comigo, né, no termo hermenêutica, né. Só para contextualizar, né, a gente trabalhou uma teoria no final do nosso ciclo de teoria do direito, que era a teoria hermenêutica, né, na realidade era bem a teoria hermenêutica, era hermenêutica jurídica, né. E geralmente as pessoas traduzem esse termo, hermeneias por interpretação, né, to hermeneias, o título do livro do Aristóteles dá interpretação, né. Só que hermeneias não é bem traduzido dessa forma, ele não é interpretação. Interpretar significa descobrir o significado por trás de um signo, uma palavrinha, uma imagem, coisas quaisquer desse tipo. E na mentalidade do grego, hermeneion, hermeneias, é um tema, um termo, né? Hermeneias significa, na verdade, uma totalidade de trabalho sobre a linguagem. Então, ao mesmo tempo, hermeneias tem 3 elementos. O compreender, que é quando você lê a linguagem e de fato traz significados e traz essa linguagem para a tua vida, não é só interpretar, é mais complexo do que isso. Então você tem essa compreensão, você tem a capacidade de explicar o que você compreendeu. Então se o Rafael está aqui explicando alguma coisa é porque primeiro ele entendeu o conceito, ele consegue desenhar o conceito consigo. E existe a ideia do próprio dizer, né. Esse dizer é aquele dizer mais espontâneo, aquele pôr no mundo, colocar no mundo. Então uma linguagem dita, né, uma peça de linguagem dita, uma ideia externalizada nessa linguagem, por assim dizer, ela é compreendida e depois de compreendida ela é explicada, ou seja, você retoma e coloca para fora de volta, eh eh, com as tuas próprias palavras, né. Então isso envolveria a hermenêutica, não é só uma interpretação, tá. Isso para contextualizá-los. Por que que eu insisti tanto? Porque isso é a linguagem para o grego, tá. O grego ele não compreende a linguagem, dessa maneira muito implosiva ou simples. Para ele, na realidade, é todo esse processo de declarar pela primeira vez, compreender o declarado e ser capaz de transformar o declarado sob várias outras formas de representação, tá. A cabeça do grego nesse sentido ela é mais holística. E o mito, nesse sentido, ele é uma linguagem. Tá, então, veja que o mito é, portanto, uma certa abordagem que você faz de coisas que são ditas e que você passa a compreender e a traduzir.
Se é essa a definição de linguagem, então, o mito é compreendido, ele é dito, compreendido e explicado. Dito, compreendido e explicado. E se o mito é dito, compreendido e explicado, então ele tem uma estrutura complexa. Ele também representa, nesse sentido, sobretudo no quesito compreensão, uma certa forma de pensar o mundo. Mas aqui se contrapõe o mito, né, o termo mitos. Ele se contrapõe principalmente ao termo logos, né? Existe um terceiro termo que a gente consegue colocar aqui, que é um tipo de liberdade, mas também um tipo de linguagem, dialética, que é a linguagem dialógica. Tá? Então, se a gente fosse enumerar, então, toda a linguagem, só para a gente organizar bem as ideias, o grego tem três olhares, né, centrais que estão concentrados no âmago definidor de uma linguagem: dizer, compreender e explicar. Pronto. Né? Isso está, se vocês quiserem olhar isso literariamente, está num livrinho do Richard Palmer, tem uma análise bem interessante quando ele vai discutir hermenêutica. Né, quando ele discute a hermenêutica dele, na introdução dele ele começa a explorar um pouquinho mais isso. Tá? Eh, então, algo que é dito, compreendido e explicado pertence ao terreno da linguagem. Aí eu tenho três olhares sobre essa linguagem: mitos, logos, dialética. Tá? Dialética, linguagem dialógica. Então, as coisas são ditas, compreendidas e explicadas entre duas ou mais pessoas, grosseiramente falando. Tá? Elas estão falando livremente, compreendendo livremente, respondendo livremente. Esse termo é bem importante, respondendo livremente. Aí nós temos o logos. O logos é a linguagem a qual nós estamos acostumados. Logos é o nosso esforço presente. Fazer uma compreensão racional de mundo, no contexto específico dessa compreensão racional, poder explicar racionalmente as coisas. Isso é logos. É a linguagem central, a peça central que conforma o trabalho filosófico. Mas além desses dois tem o mitos. O mitos é uma linguagem de caráter sagrado. Ela é uma linguagem das coisas separadas, das coisas que estão alienadas da experiência humana. Ali eu digo, compreendo e explico as coisas que dizem respeito à minha experiência de ser humano com o meu entorno. Ela é a experiência das três, é a experiência mais primordial. Por isso, quando a filosofia emerge, existe um esforço consciente em separar essa experiência primordial. Porque, enquanto tal, ela explica certas coisas, só que as suas explicações, elas têm um caminho tão obscuro, às vezes, e tão difícil, que é improvável que nós consigamos lidar com as coisas que estão sendo explicadas. Tá? Então, mitos é isso. Então, voltando no nosso ponto, a gente tem três tipos de linguagem, grosseiramente falando. Tem gente que poderia discordar aqui dessa visão, tá? Eu estou aqui retomando uma visão possível, é uma visão de um autor chamado Ernst Cassirer, tá? Que é um neo-kantiano, trabalhou com a filosofia da cultura, né? Basicamente com a filosofia da cultura. Ele foi um dos porta-vozes, assim, no século XX, desse movimento da filosofia da cultura, né? Voltou um pouquinho para algumas ciências que hoje nem existem mais, e fez a apologia dessas ciências enquanto lugar de estudo da filosofia, né? Eu tenho, então, a dialética. A dialética envolve compreender, dizer e explicar em conjunto, né? Por isso ela também é entendida como uma forma de liberdade. Ela é a liberdade que temos de dialogar sobre as coisas, né? Grosseirissimamente falando. E a dialética tem mecanismos próprios, né? Como assim mecanismos próprios? Ela funciona pela exposição do dito e pela sua crítica, né? A maiêutica socrática, né? A ideia de você trabalhar com perguntas e respostas, ela evidentemente tem um assentamento na linguagem filosófica, mas ela bebe muito da fonte da dialética, que era característica do território político e comunitário ateniense, tá? Não é assim, se você pegar um Heráclito, por exemplo, a linguagem dele está muito mais próxima do mitos, né? O Heráclito, quando escreve os seus textos, vai ao templo de Éfeso e coloca esses volumes no altar do templo de Éfeso, e a primeira coisa que está escrita, ele já no lado de fora dos rolos que ele colocou ali, é apenas para aqueles que merecerem compreender. Né? Aqueles que merecerem compreender, compreenderão. E aí se abre aquilo, é uma linguagem ela é super fechada, misteriosa, é uma linguagem cheia de mistérios. Parece que o cara escreveu em charadas, escreveu né, em naquelas brincadeiras né, daqueles jogos de palavras, naqueles enigmas, enfim, né? Então é um outro tipo de linguagem. Aristóteles é diferente. Aristóteles ele é o coração da linguagem filosófica, né? Por isso que a gente fala tanto dele, né? Ele é o cara que abraçou o Logos, percebem?
Então, dialética, uma linguagem, compreender, dizer e explicar, produzido entre todos, livremente, com crítica, né? Não que o restante não tenha, mas o seu movimento crítico aparece nesse jogo de perguntas e respostas. Segundo, o logos, né, que é a linguagem filosófica. A linguagem filosófica ela é um discurso que depõe a verdade, diz a verdade, permite sua compreensão por outras pessoas e encontra novos canais de explicação. Introjeta a crítica, mas ela é menos dialógica, percebem? E o mitos? O mitos é uma linguagem que permite dizer, compreender e explicar questões que envolvem a maneira como o ser humano se encaixa nas relações do mundo. Tá? Ou seja, a gente chamaria, se a gente fosse falar da ontologia contemporânea, a ocupação do indivíduo nesse mundo. Tá? Então seria esse o contexto. Então a gente já tem uma definição prévia de mito. Só que o mito ele tem, assim, por conta dessa realidade dele, ele tem alguns caminhos muito específicos e algumas características muito próprias. Então, além de definir o mito, agora é necessário entender como é que ele opera como linguagem, né? E se a nossa linguagem aqui ela tende a ser organizada, a gente dá uma definição, explica os pedacinhos dessa definição, o mito não é assim. O mito é diferente. Por que que o mito opa, desculpem, bati o microfone. Por que que o mito é diferente? O mito ele não está a tendência do mito não é explicar as coisas de modo que você possa compreender meramente no plano racional. O mito, a jogada do mito é te colocar em um determinado estado emocional e vivencial, tá? Então, como eu disse antes, o mito ele é uma linguagem religiosa. E a religião nessas sociedades ela tem um papel, alguns papéis muito específicos, tá? Eu não vou entrar aqui na questão da espiritualidade, né? Inclusive para aqueles que eventualmente sigam o panteão grego ou o panteão romano como religião, né? Existem formas de neopaganismo hoje que seguem. Por favor, não se ofendam, tá? Não se trata disso. Eu estou lidando aqui simplesmente com a análise da filosofia da cultura, tá? O que que acontece? A religião nesse espaço ela tem uma função, né? E essa função, a primordial função dela é gerar uma identidade comunitária, uma unidade. Se a gente parar para pensar, isso tem em outros vídeos e depois, assim que der tempo, eu vou fazer vídeos mais longos explicando essas questõezinhas também, conversando um pouquinho sobre elas. As cidades na antiguidade, elas eram basicamente grandes espaços, grandes zonas de congregação religiosa. Elas começavam a rigor por conta da organização de templos. Muitas delas eram efetivamente como grandes templos a céu aberto. Se você for levar em consideração Atenas, por exemplo, o Pireu, que era o porto que servia Atenas, né? Ele existe até hoje, por sinal, né? Mas o Pireu, na época, ele era cercado por estátuas, por bustos do deus Hermes. Esses bustos representavam os limites do porto e invocavam a proteção de Hermes sobre o porto, né? As chamadas Hermae, né? As estátuas de Hermes. Inclusive, antes que Alcibíades, um dos amigos, aspas, de Sócrates, partisse para uma campanha na ilha da Sicília, né, em uma campanha militar na ilha da Sicília, essas estátuas foram quebradas e ele foi acusado de tê-las quebrado. E por conta dessa acusação, ele e os amigos dele, né, os aliados do Alcibiades, teriam sido acusados de um sacrilégio. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Muito da cidade antiga, né, se vocês quiserem, tem um livro homônimo, né, Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, que comenta algumas coisinhas a esse respeito. Né. É um livro antigo, é um livro, digamos assim, de uma proto-antropologia. Ele é vencido hoje enquanto base científica, mas enquanto peça histórica ele é muito interessante, tem observações que resistem até hoje. Lá ele vai comentar um pouquinho desse aspecto religioso da cidade antiga. Tá? Ela é muito diferente da cidade contemporânea, que começa na tradição do fim da Idade Média, né? Que começa para a independência de comerciantes, gera, constrói a ideia de tributo, de imposto, e começa a virar uma comunidade livre, independente. É outra história, né? Lá a questão era a construção religiosa. E a religião, nesse sentido, tem essa capacidade congregacional, comunitária. Não é só isso também, né? A religiosidade ela tem uma segunda função, que é encaixar, e vejam bem, prestem bem atenção nesse ponto, encaixar o indivíduo nessa realidade comunitária, sanando suas dificuldades, suas dores pessoais. Então, ela também tem um caráter terapêutico nesse sentido, né? Um caráter comunitário, identidade comunitária, e um caráter terapêutico, encaixar na comunidade, sarando o indivíduo. Tá? Por isso é muito fácil ver, inclusive, da onde vêm as hipóteses prestadas na República, na Ética Nicômaco
e que na realidade comentam de uma maneira mais profunda e mais delicada essa geração gradual de um senso de comunidade como força que se apropria e que dá que se apropria do indivíduo e que dá ao indivíduo um sentido. O sentido do indivíduo se forma na comunidade. A notável observação aristotélica: a felicidade não acontece na individualidade, ela acontece quando os outros são felizes também. Se você faz o próximo feliz, você também será feliz. Percebem? Ou Platão dizendo que a justiça só pode ser cultivada numa comunidade perfeita, que cada indivíduo tem que fazer aquilo que faz de melhor da melhor forma possível em uma comunidade. A gente vai passar por todos esses tons conceituais aí, tá? Então, assim, o mito, ele vai ter, perdão, o mito não, a religião ele vai ter essas duas características: vida comunitária e a terapia para o indivíduo, a cura do indivíduo, né, que a gente vai chamar aqui de cura essencial ontológica, já vamos chegar lá. E aí essas duas frentes, né, que trabalham a ideia de religiosidade, elas são externalizadas nessa linguagem chamada mito. Então é por isso que o universo da religiosidade ele vai ter um esquema próprio de diálogo. Muitas vezes vai ser misterioso, vai falar do destino da pessoa, fala às vezes em enigmas, né? Quando fala as claras, então, por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui para vocês, né? Eh, Era muito comum que os líderes procurassem os oráculos, né, os grandes líderes, reis, né, ditadores, tiranos, procurassem os oráculos para saber qual ia ser o destino deles. Não era incomum os oráculos darem respostas evasivas, né? Ou às vezes darem respostas que deflagravam competições inteiras. Então, né, por exemplo, entre três competidores, quem será líder de toda a Macedônia? Aquele que beijar o chão desta terra primeiro, né? E aí tem um indivíduo que sai descabidamente correndo para beijar o chão, um outro que tropeça para buscar um anel ou coisa que o valha. As mensagens são deliberadamente obscuras mesmo, elas estão falando sobre posições que não são materiais ou simples ou meramente materiais, são posições da alma, são posições interiores. E essa é uma linguagem difícil, né? Essa linguagem, para colocar da maneira mais clara possível, ela opera por enigmas porque ela precisa te colocar na posição de enxergar as coisas. Tá? Pense em quantas vezes, e eu insisti muito nas 2 últimas semanas com isso, pense em quantas vezes nós mesmos temos aspectos das nossas vidas que nós não queremos enxergar. Isso tem um leque muito amplo de situações, né. Então vocês podem dizer assim: "Rafael, não quero te dizer nada não, mas esse negócio de dar aula não é para você". Isso é bobagem, digo eu, né. Eu posso continuar me esforçando e eu vou melhorar. De repente não é para mim mesmo e eu não quero ver. Percebem onde eu quero chegar? Aquele relacionamento que a pessoa fantasiou e construiu, assim, na mente dela, vão falar: "Isso está te fazendo mal", e a pessoa fala: "De modo algum", né. Isso é inveja dos outros, tem inveja da minha felicidade. Não estou dizendo que seja sempre assim, tá? Só estou dando exemplos possíveis. A questão não é acreditar no que os outros dizem, é ser colocado numa posição em que você seja capaz de enxergar por si mesmo que pode ou não ser e possa fazer suas escolhas conscientes. Então, é trazer do terreno das obscuridades inconscientes para o âmbito da consciência. É com isso que o mito trabalha, tá? O mito é também refutado por conta disso, porque ele é muito bom para resolver problemas existenciais. Mas ele é péssimo para explicar esses problemas e é pior ainda para resolver problemas concretos, né. Se você começa a aplicar essa linguagem na resolução de problemas muito concretos, você começa a alucinar. Você se lança para uma fantasia e beira a psicose, né. Então isso não é aí já não é mais possível você trabalhar com essa hipótese, você não constrói um prédio estudando mitos, tá, pelo menos não num primeiro momento, a não ser que eles tenham uma dimensão não vem ao caso, tá, isso não vem ao caso discutir, outra hora a gente discute. Você não constrói um prédio a partir de mitos, né, o mito ele te permite uma reconstrução interior e um reposicionamento social, talvez até uma arquitetura social, mas ele não funciona para estados muito concretos de existência, ele não opera, é uma linguagem que não ela os filtros dela fazem com que essa realidade seja ressignificada, seja revisada, né. Então eu não vou ter condições de entender claramente essa concretude, essa demanda pragmática da vida pela linguagem mítica, isso é um problema, tá. Vou dar um exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui do lado para vocês um quadro do Édipo, né. Esse quadro chama Édipo e a Esfinge. Hum. Ele é do simbolismo francês, esse quadro. É um movimento que captura o meu interesse,
Vocês podem ver que o simbolismo francês ele é rico, deixa eu até puxar para cá a minha imagem, né? Ele é rico em representações simbólicas, nem sempre tão rico assim em movimento, né? Mas ele representa movimento, isso é muito engraçado. Ele não mostra o movimento da pintura, que é uma coisa super difícil de fato de fazer nesse momento da história da arte visual, né? Mas ele representa muito bem. Aqui a cena que está em representação, não vou me demorar demais, né? É a cena de Édipo chegando a Tebas e enfrentando a esfinge para poder passar, né? A esfinge, vejam que a esfinge aqui é representada como uma mulher com corpo de leão, né? Tem a cintura cingida. A questão da cintura cingida joga com a ideia de castidade e desejo, que é o que está em jogo ali, né? O olhar trocado entre os dois também joga com isso, né? Ela tem um olhar frio, um olhar quase que hipnótico, e ele está com um olhar sombrio e jogado, né? Porque é isso que o Édipo é. Depois que ele enfrenta o destino dele, depois que ele ouve do oráculo que vai matar o pai e ficar com a mãe, e foge para que isso não aconteça, né? Ele pertence a esse universo do enveredar-se, do andar sem sentido. É Tebas que vai construir sentido para ele. Mal sabe ele que é o sentido que já está dado pelo oráculo, né? Notem a posição, né, o apoio que ele utiliza aqui para a viagem. Ele está usando a lança como apoio. Então já não se trata mais de uma posição de guerra, mas da posição do viajante. A lança está abaixada, né? Vocês têm aqui as zonas, as esferas, né? Então você tem aqui, por exemplo, como se fosse esse cálice grande aqui, né? Determinando as zonas, as áreas lindeiras da cidade de Tebas, né? Isso aqui é uma demarcação. Vocês têm o abismo que está se desenrolando, ele já está com um pé dentro do abismo, notem bem, um pé fora. E aqui embaixo vocês têm uma mão, um pé, e vocês têm um manto e uma arma jogados. Alguém foi lançado ali. O que, que acontece? Toda vez, segundo o mito, toda vez que a esfinge, toda vez que alguém se aproxima da esfinge, ela lança um enigma. Um enigma, vejam bem. E esse enigma lançado, uma vez não adivinhado, faz com que ela possa lançar esses indivíduos no abismo. E agora os dois estão aqui com um olhar preso, então a esfinge está. Isso é muito interessante, porque o enigma que a esfinge lança é justamente o enigma daquele que está pronto para ser devorado. Devorado pelos próprios desejos, né? Então ela fala, é basicamente o que ela fala, o enigma que ela propõe, que no mito original não existia. Ele é um mito que serve para envolver o indivíduo obsessivamente naquela linguagem, naquele lugar do olhar que não pode se deslocar, né? Vocês já tiveram, por exemplo, a impressão de ouvir, já ouviram um enigma, uma peça de, de raciocínio, uma conta, um cálculo, uma ideia, qualquer coisa. Viram um filme, qualquer coisa, que vocês não sacaram da primeira vez, mas vocês não conseguiram largar até sacar? Uma verdade que vocês não ouviram na primeira fala de uma pessoa, mas que vocês precisavam descobrir. Essa obsessão que está presente, ela vai reaparecer no âmbito da filosofia socrática na figura do Daimon, mas aqui ela aparece como esse posicionar-se numa marcha para a dúvida, numa marcha para a sua resolução. Então o indivíduo, ele fica, basicamente, esse olhar, ele representa exatamente isso. A ideia é o anseio por revelação. No caso dela, no entanto, ela quer transformar esse anseio por revelação em algo que pode ser saciado pelas instâncias materiais, quer dizer, a ligação dos corpos, o ato amoroso. Percebem? E o que, que acontece aqui? O olhar hipnotiza, mas olha onde está a pata da leoa. Ela está bem debaixo da costela, como uma pata que está se movimentando para o coração. Então, enquanto o olhar hipnotiza e seduz, a garra lança para a destruição. Só que o Édipo, a gente conhece a história, o Édipo não cai nessa, ele consegue desvendar o enigma e daí ela se joga no abismo, né? Então, assim, eu peguei esse aqui porque justamente o mito de Édipo, ele vai gerar a leitura do complexo de Édipo em Freud, e depois ela vai permitir uma recuperação dessa linguagem no século XX através da psicanálise, né? Então é por isso que eu insisto tanto no método psicanalítico para abrir isso aqui. E eu quero que vocês entendam o que o mito significa. Vocês vejam que a análise que a gente está fazendo dessa obra e a análise que o autor fez, né, quando ele pintou a obra, não é uma análise voltada para uma tentativa de desconstrução racional da narrativa. Porque a narrativa quer te colocar nesse lugar. Você sabe que sua vida terminará em desgraça. Como você resolve essa equação? É isso que ela está te perguntando, essa história. E ela está basicamente dizendo, isso é interessante, porque quando o complexo de Édipo se forma, né, quando nós temos na nossa mente a formação do complexo de Édipo, quer dizer,
a ideia, ou no caso da mulher, o complexo de Electra, né, a separação, das afeições do pai e da mãe, no caso do homem da mãe, no caso da mulher do pai e da mãe, né, nós temos nós temos uma recuperação, por assim dizer, da universalidade desse mito. Em outras palavras, quando o mito é declarado, é proferido e é contado, o que está em jogo é você mesmo. Isso aqui é você. Você é Édipo. Nós todos somos Édipo, caminhando para longe de um destino ruim. Pensa, a gente não quer fugir da infelicidade, não quer fugir da desgraça, não quer sair de perto da desgraça, especialmente se a gente sabe que a gente tem controle e a gente vai causar essa desgraça, então a gente sai, a gente evita essas circunstâncias. Só que a mensagem de fundo é essa: você sabe que o teu destino só se completa quando a tua desgraça se completar, quando o teu sofrimento for atravessado. E quanto mais você foge, maior o teu risco. Então você pode colocar a tua destruição sem sentido, que é cair no abismo, ou você pode encontrar sentido na sua própria destruição, que é entrar em Tebas com o teu pai já morto, casar com a tua mãe e ter filhos com ela. Nesse caso, tá? Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso, não é isso. Mas existe essa questão dessa fatalidade de fundo. Percebem? Isso esse é o nosso grande dilema existencial. Carregamos em nós mesmos a semente de nossa própria destruição. Essa é a mensagem que está sendo colocada e a gente não quer ver. Todos os dias que você sai para trabalhar, que eu sento aqui para trabalhar, eu saio ou saía para trabalhar, a gente esquece isso. O trabalho, de alguma forma, dá a impressão de que nós temos algum controle sobre a vida. A gente tem algum, mas não muito. Nas coisas relevantes a gente não tem tanto controle assim. Percebem? A gente luta para obter controle, muito, demais. Né? É, é, em uma das sessões, o Edu comentou conosco lá, ele falou assim: isso é o determinismo, né? Sim, eu iria mais longe, né? Uma subespécie do determinismo que se manifesta aqui. Né? É um fatalismo que a gente está discutindo aqui, a fatalidade. Né? Porque no determinismo as coisas que eu faço me conduzem ao meu destino. A gente está flertando com a fatalidade. Não importa o que você faz, teu destino se cumpre. Qual dos dois você quer escolher agora? Percebem? Então, eu não sei se eu consigo me fazer claro aqui, depois vocês me contem. Tá? Mas percebam, a história ela quer te colocar em um determinado lugar. Ela quer te colocar no lugar do protagonista, ela quer que você pense como você responderia. Por que isso? Porque essas respostas curam você. Quando você admite finalmente que o teu destino é a destruição, você é mais livre ainda para agir. Percebam bem. Quando você descobre quem você é, nas tuas filigranas, nos fiozinhos dourados que te compõem, aí você é mais livre para fazer as coisas. Tudo bem? Pensem um pouquinho sobre isso e a gente vai voltar a essa discussão depois, tá? Porque esse tema está introjetado na filosofia platônica e na filosofia aristotélica, principalmente na aristotélica. Quando ele vai falar sobre telos, né? Quando ele vai falar sobre ethos, telos, logos, né? Quando ele vai falar do legen, né? Que o Heidegger discute a exaustão, né? O que significa tudo isso? Nada mais é do que a busca desesperada por sentido na existência. O próprio Heidegger fala quando ele relê Aristóteles, né? De novo, me desculpem por citar Heidegger, porque vocês sabem das inclinações políticas dele, mas tem alguns pontos em que ele realmente acertou. Os pontos que não tinham nada a ver com o nazismo dele, ele realmente acertou. Por exemplo, nesse, ele fala, Aristóteles, na realidade, não estava discutindo categorias puras e simples, né? Desenhos e simples, estabelecidos, racionalmente estabelecidos. Aristóteles discutiu o sentido da existência. Era essa a grande discussão dele. A gente vai chegar lá, tá? O que acontece? A filosofia ela enxerga isso, né? O filósofo ele enxerga isso e ele vê com talvez com certo fascínio, mas talvez com certo horror a dificuldade que nós temos de colocar isso em discussão. O mito ele é uma linguagem complicada porque ele é rígido nos seus caminhos em certa medida. Como Eliade coloca ali no começo do livro que eu falei, que eu dei para vocês lerem, ele diz assim: quanto mais você mexe no mito, mais você o deturpa, e quanto mais você o deturpa, mais ele se afasta da sua raiz, mais ele perde de sua identidade de fala. E aí fica mais difícil você descobrir para que ele veio. Por isso que o Eliade está mais concentrado na fase uraniana do mito, que ele chama de fase uraniana ou mito uraniano. São os mitos de criação na sua raiz, né? É o mito do céu e da terra, do sangue de Tiamat, essas coisas todas, ou Urano, né? O mito da castração de Urano. Ele está lidando com essas forças porque ele entende que elas deixam mais visíveis as motivações centrais do mito, tá? E aí o filósofo enxergando isso, ele começa a produzir essa refutação para tentar mexer e tensionar esses caminhos. O mito ele está alojado na religiosidade por uma razão muito muito severa, muito sincera.
A religiosidade ela se preserva como ela é, né, ela tem essa coisa do tradicional. Você está sempre olhando por cima dos ombros e sempre desesperado em manter o que você encontra ali limpo e organizado, do jeito que foi dado para você, geração após geração, né. Eh, e aí o filósofo principalmente nesse âmbito, ele vai tentar gerar essas transformações, ele vai tentar disponibilizar isso para o debate, tá. Então por isso essa primeira resistência. Ele dá conta? Cara, quando você faz isso externamente, você quer trazer certas questões para a discussão social, você consegue certo progressismo, sem dúvida alguma. O problema é que ele está sempre confinado ao circuito de relações culturais e de legados culturais que você tem. Então, alguma coisa sempre permanece. Nesse caso, os temas míticos e muito das relações míticas acaba permanecendo. Ou acabam, né, os temas acabam permanecendo, muito dessa relação acaba permanecendo. Por que que isso acontece? Porque era a cultura deles, né, era o universo cultural deles. Quando, por exemplo, o epicurista, né, ou quando Epicuro e os seus epicuristas vêm e falam que é necessário ter equilíbrio em todas as coisas, eles estão tomando um dístico da porta do oráculo de Delfos, uma citaçãozinha que estava lá esculpida em pedra. Eles trazem isso, apresentam e eles querem discutir o que isso significa. De modo que eles estão fazendo uma meditação confinada na religiosidade deles. Conhece-te a ti mesmo, isso também era um dístico, né. O pessoal fala Sócrates falou, né, antes de Sócrates, Demócrito, antes de Demócrito, Oráculo. E teve mais filósofo lá para trás também que falou. Demócrito era mais ou menos na mesma época ali, né. Mas teve mais filósofo que falou antes deles, né. Eh, assim, isso tudo acaba virando uma discussão existencial, e a reflexão existencial ela não estava despegada dessa estrutura mítica, tá certo. Então há uma resistência? Há. Ela é suficiente? Claro que não. E aí você diz: "Ah, mas em algum ponto nós rompemos, né, Rafael?" Não. E essa é a grande questão. Nós só vemos a linguagem mítica ela também sofreu transformações e transições. Por isso eu citei tanto nas primeiras sessões, para quem esteve presente e pôde assistir ou quem assistiu às gravações, eu citei tanto as questões cristãs, as questões do budismo, as questões do islã, né, as questões, enfim, né, de outras religiões, de outras formas religiosas, porque todas elas, de alguma forma, quando analisadas sob o filtro da cultura, quando analisadas sob esse filtro aqui, que é o filtro da filosofia da cultura, elas expõem mitos. Então existe uma mitologia cristã. Ah, não, mas a teologia. Sim, tudo bem. Espiritualmente, tudo bem. A gente pode separar. A teologia faz um esforço generoso de separação. Tudo bem, né? Se tem algum teólogo vendo aí, sim, sem dúvida alguma, tem uma diferença. Mas pelo sentido da filosofia da cultura, não. É um outro olhar, né? Escutei, inclusive, de uma teóloga esses dias, foi barata a conversa. Ela falou assim: ah, você leu Eliade, assim, assado. Eu falei, eu conheço a obra, cara, preciso, né, rever e tal. Ela falou, pois é, só lembre que o Eliade não é teólogo, porque você está tentando compreender. Percebem? Porque ele oferece algo bom, algo rico. Para o teólogo talvez não sirva. Assim como para o filósofo, talvez certas coisas tenham que ser colocadas de lado. Ou para o jurista, né? Mas a oferta está construindo o pavimento cultural que todos nós visitamos. Então existem mitologemas aqui. Existem mitos, mitologema é a raizinha, é o tijolinho do mito, né. A modernidade cria seus próprios mitos, né. O mito desculpa, mas agora eu vou colocar aqui eu vou colocar literalmente como mito, o mito do bom selvagem, o mito da guerra de todos contra todos, tá. Eh, o mito do homem natural, mito, né, alguns, me ensinaram isso como hipótese, eu hoje chamaria de mito mesmo. Percebem? O mito do descobrimento. Como é que você descobre uma coisa que milhões de pessoas já conhecem? Descobri. Como assim? Você descobriu para você, né? É uma descoberta interior, palmas para você. Mas, percebe onde eu quero chegar? O mito ele continuou, ele só se transformou. E quanto menos a gente prestou atenção nele, mais ele passou a incidir nas nossas vidas. Quando a gente chega em contratualismo, a gente vai começar a colocar em pauta a ideia, a construção filosófica da figura do cidadão, mas atrás dela existe o mito do cidadão. Percebe onde eu quero chegar? É isso que vai conformar as bases da filosofia política contemporânea e, de alguma maneira, vai conformar as bases da teoria da justiça contemporânea. Beleza?
Já eu acho que eu já me excedi no meu tempo, já me excedi pra caramba. Eu vou encerrar aqui, depois eu vou voltar com o segundo vídeo. A gente tem bastante conceito que vocês estão vendo aí que eu coloquei, que a gente tem que discutir, então nós vamos fazer um tipo de glossário no nosso segundo vídeo, e aí a gente já vai seguir para a teoria dos arquétipos. Beleza, galera? É isso aí. Agradeço a vocês por toda a atenção. Me contem depois se esse videozinho implosivo deu certo. Eu ainda vou reduzir mais o próximo, mas vocês viram que tem muito assunto para tratar. Beleza? É isso aí, galera. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me avisem e vamos conversando, tá? É isso aí. Cuidem-se, por favor, hein? Até mais.